O milionário expulsou a noiva por ela ser infértil. 5 anos depois a encontra rica e com trigêmeos no colo. A mulher que ele humilhou agora brilha mais do que nunca. E o que ele descobre sobre as crianças muda tudo. Se esta história te interessou, não se esqueça de se inscrever no nosso canal. E diga-nos de que cidade você nos está vendo. Continuamos. O som dos saltos de Isabela ecoava pelos corredores espelhados do luxuoso edifício empresarial em Paris. Cada passo seu era calculado, assim como cada batida em seu peito, enquanto se dirigia ao consultório médico particular no último andar. A pasta com os resultados dos exames pesava em suas mãos como chumbo, mas não tanto quanto o peso da expectativa que carregava nos ombros. O noivo, Alexandre Hotman, aguardava impaciente em seu escritório particular, algumas salas depois da clínica. Ele havia feito uma pausa estratégica em sua agenda milionária, apenas para receber os resultados que, em sua mente pragmática, seriam apenas uma formalidade antes do casamento já anunciado nas principais colunas sociais de Paris. Isabela ajeitou o vestido Chanel feito sob medida, presente do noivo. Cada detalhe de sua aparência precisava estar impecável, como Alexandre sempre exigia. Desde que começaram o relacionamento 3 anos atrás, ela aprendera que a perfeição não era uma opção, era uma obrigação no mundo dele. O consultório era uma extensão do Império Hotman, decorado com o mesmo requinte minimalista que caracterizava todos os empreendimentos de Alexandre. A médica doutora Sophie Laurent, especialista renomada em medicina reprodutiva, aguardava com uma expressão que Isabela não conseguiu decifrar. Senhorita Isabela, por favor, sente-se. A médica indicou a poltrona de couro italiano. Os resultados dos seus exames chegaram esta manhã. O coração de Isabela acelerou. Ela havia realizado uma bateria completa de exames, protocolo padrão antes do casamento, exigência da família Hotman, que prezava pela excelência genética, como Alexandre costumava dizer com orgulho. Infelizmente, os resultados não são os que esperávamos, começou a doutora Sophie, sua voz profissional mascarando qualquer empatia. Os exames indicam uma condição que compromete significativamente sua capacidade reprodutiva. O mundo pareceu desacelerar. As palavras da médica ecoavam como em câmera lenta, enquanto Isabela tentava processar o significado daquilo tudo. Sua mente vagou para as conversas com Alexandre sobre o futuro, sobre os herdeiros que ele tanto planejava, sobre a dinastia Hotman que deveria continuar. Existe algum tratamento? Isabela perguntou, sua voz quase um sussurro. As chances são extremamente baixas, respondeu a médica, folheando o prontuário com eficiência clínica. Praticamente nulas, na verdade. Isabela sentiu o peso do mundo sobre seus ombros. Não era apenas um diagnóstico médico, era uma sentença para seu relacionamento. Conhecia bem demais o noivo para alimentar qualquer ilusão sobre como ele receberia aquela notícia. Com passos hesitantes, deixou o consultório e caminhou pelo corredor até o escritório de Alexandre. Cada metro percorrido parecia uma eternidade. As paredes de vidro refletiam sua imagem, multiplicando o medo em seu olhar. A secretária de Alexandre, eficiente como sempre, anunciou sua chegada pelo interfone. Senhor Hotman, a senhorita Isabela está aqui com os resultados dos exames. Mande-a entrar. A voz autoritária de Alexandre soou através do aparelho. Ele estava de pé, olhando através da janela panorâmica que oferecia uma vista privilegiada da Torre Eiffel. Seu terno italiano sob medida e sua postura impecável eram a personificação do poder que exercia. E então? Perguntou sem se virar, continuando a admirar a cidade que considerava seu reino particular. Isabela respirou fundo, reunindo toda a coragem que conseguiu encontrar. Alexandre, precisamos conversar sobre os resultados. Ele finalmente se virou, seus olhos azuis glaciais encontrando os dela. Por um momento, Isabela vislumbrou algo diferente naquele olhar. Seria preocupação. Mas foi apenas um lampejo, logo, substituído pela frieza habitual. Diga logo, Isabela. Tenho uma videoconferência com investidores chineses em 20 minutos. Ele consultou o relógio de pulso,
um Patek Philippe que custava mais que muitos apartamentos em Paris. As palavras ficaram presas na garganta de Isabela. Como explicar que não poderia dar a ele o que mais desejava? Como dizer que seu corpo, aparentemente perfeito, havia traído as expectativas da dinastia Rothman? O silêncio que seguiu a revelação de Isabela foi ensurdecedor. Alexandre permaneceu, imóvel, seu rosto uma máscara de mármore, enquanto processava a notícia. Seus olhos, antes focados nos documentos sobre a mesa, agora atravessavam Isabela como se ela fosse transparente. "Você está me dizendo", começou ele, sua voz controlada, mas cortante como gelo, "que não pode ter filhos?" "Os médicos dizem que as chances são muito baixas", Isabela respondeu, lutando para manter a compostura. "Mas existem outras opções, Alexandre. Poderíamos considerar..." "Outras opções?" Ele a interrompeu, soltando uma risada seca. "A dinastia Rothman não trabalha com outras opções, Isabela. Você sabe disso." Alexandre levantou-se de sua cadeira executiva, caminhando até a janela com passos medidos. Paris se estendia abaixo deles, indiferente ao drama que se desenrolava no escritório. Ele ajustou a gravata, um gesto automático que Isabela conhecia bem. Era seu tique nervoso, o único sinal exterior de perturbação que ele se permitia demonstrar. "Sabe quanto tempo levei para construir tudo isso?" Ele gesticulou para a vista da cidade. Cada negócio, cada contrato, cada aliança, tudo foi meticulosamente planejado. O casamento também era parte do plano. Um herdeiro era parte do plano. Isabela sentiu suas pernas fraquejarem. Apoiou-se discretamente na cadeira à sua frente, tentando manter-se firme. "Alexandre, eu ainda sou a mesma pessoa. Nosso amor não precisa ser definido por..." "Amor?" Ele se virou bruscamente, seus olhos azuis faiscando. "Isabela, você ainda não entendeu? Isso nunca foi sobre amor, foi sobre construir um legado." As palavras atingiram Isabela como bofetadas. 3 anos de relacionamento, milhares de momentos compartilhados, todos os planos feitos juntos, reduzidos a uma equação empresarial que ela acabara de invalidar. "Minha assistente entrará em contato com seus advogados ainda hoje", Alexandre continuou, já voltando sua atenção para o laptop. "Ela cuidará dos detalhes da dissolução do noivado e da sua realocação." "Realocação?" Isabela perguntou, sua voz tremendo ligeiramente. "O apartamento onde você está morando é um ativo da Rothman Enterprises. Precisará ser desocupado. Até o final da semana", ele respondeu sem levantar os olhos da tela. "Marie providenciará uma indenização adequada, claro. Somos civilizados." Isabela permaneceu ali, atordoada, observando como Alexandre já havia retomado seu trabalho, como se ela fosse apenas mais um compromisso riscado de sua agenda. As lágrimas ameaçavam cair, mas ela as conteve. Não daria a ele essa satisfação. "Entendo." Ela disse finalmente, sua voz surpreendentemente firme. "Só me responda uma coisa, Alexandre. Em algum momento em todos esses anos, você realmente me amou?" Ele pausou por um instante, seus dedos imóveis sobre o teclado. Por uma fração de segundo, algo parecido com emoção atravessou seu rosto. Mas logo desapareceu, substituído pela máscara profissional que ele vestia tão bem. "Isso é irrelevante agora, não acha?" respondeu, voltando a digitar. "Feche a porta ao sair, por favor. Tenho uma videoconferência em 5 minutos." Isabela deixou o escritório com a mesma elegância com que entrara, embora por dentro estivesse despedaçada. Os saltos de seus sapatos não ecoavam mais poder pelos corredores. Agora soavam como um requiem para seus sonhos destruídos. No elevador, sozinha, permitiu-se um momento de fraqueza. Suas mãos tremiam enquanto digitava uma mensagem para sua melhor amiga, Sofia. "Preciso de você. Agora." O espelho do elevador refletia uma mulher que não reconhecia mais. Tinha entrado naquele prédio como a futura senhora Rothman e saía como... quem? A pergunta ecoava em sua mente enquanto o elevador descia os 40 andares que a separavam da rua. Sofia encontrou Isabela sentada em um café discreto próximo à Place Vendôme, seu refúgio favorito em Paris.
O lugar estava praticamente vazio àquela hora da tarde, e o aroma de café recém-passado preenchia o ambiente. As mãos de Isabela envolviam uma xícara de chá que já devia estar fria, considerando o tempo que estava ali, imóvel. Você não vai acreditar no que aconteceu, Sofia começou, sentando-se apressadamente, mas ao ver o rosto da amiga, sua expressão mudou instantaneamente. Isa, o que houve? Isabela ergueu os olhos, vermelhos e inchados, mesmo que nenhuma lágrima caísse naquele momento. Acabou, Sofia, tudo acabou. Nos minutos seguintes, Isabela relatou os acontecimentos daquela manhã. Sofia ouvia atentamente, seu rosto alternando entre expressões de choque e indignação. Quando Isabela terminou, um silêncio pesado se instalou entre elas. Aquele cretino. Sofia finalmente explodiu, atraindo olhares curiosos dos poucos clientes. Baixou a voz antes de continuar. Mas talvez isso seja um sinal, Isa. Você sempre disse que havia algo artificial no relacionamento de vocês. Isabela mexeu distraidamente no anel de noivado que ainda usava, um deslumbrante diamante que mais parecia um troféu do que uma joia de amor. Sabe o que é pior, Sofia? Eu não estou chorando pelo Alexandre. Estou chorando pela pessoa que eu me tornei, ao lado dele. Sofia estendeu a mão sobre a mesa, apertando a da amiga. E que pessoa é essa? Uma sombra, Isabela respondeu, finalmente retirando o anel. Alguém que media cada palavra, cada gesto, cada respiração para se encaixar nos padrões dele. Você se lembra de como eu era antes? Sofia sorriu nostálgica. A garota que desenhava em guardanapos de bar e sonhava em revolucionar o design sustentável. Exatamente, Isabela disse, um brilho diferente surgindo em seus olhos. A garota que acreditava que poderia fazer a diferença no mundo, não apenas ser um adorno na vida de alguém. Naquele momento, o celular de Isabela vibrou. Era uma notificação do banco. A indenização adequada prometida por Alexandre já estava em sua conta. Uma soma considerável, mas que para ele não passava de trocados. Ele acha que pode comprar meu silêncio, Isabela murmurou, olhando para a tela do celular. Como se eu fosse mais um contrato a ser rescindido. Sofia inclinou-se para a frente, seus olhos brilhando com uma ideia. E se você usasse esse dinheiro para realizar seu sonho antigo? Como assim? Pense bem, Isa. Você sempre quis criar sua própria marca de design sustentável. Sempre teve aquele projeto incrível para empoderar mulheres através do design. Por que não usar o dinheiro dele para fazer exatamente o que ele sempre menosprezou? Isabela sentiu algo despertar dentro de si. Uma sensação que há muito não experimentava. Esperança? Não, era mais que isso, era determinação. Mas antes, Isabela disse, uma nova força em sua voz. Preciso resolver uma coisa. Aquele diagnóstico, algo não está certo. Você ainda trabalha no departamento jurídico daquela ONG de direitos das mulheres? Sofia assentiu, começando a entender onde a amiga queria chegar. Você quer investigar a clínica? Quero a verdade, Isabela respondeu, guardando o anel de noivado na bolsa. E se houver algo errado com aquele diagnóstico, se aquela clínica estiver brincando com a vida de outras mulheres? Podemos começar amanhã mesmo, Sofia disse, seu lado advogada já emergindo. Tenho alguns contatos que podem nos ajudar a investigar discretamente. Pela primeira vez naquele dia, um sorriso genuíno surgiu no rosto de Isabela. Não era um sorriso de felicidade, era um sorriso de quem finalmente encontrava um propósito. Sabe o que é engraçado? Isabela disse, levantando-se da mesa. Alexandre sempre dizia que eu era fraca demais para o mundo dos negócios. Mal sabe ele que acabou de financiar sua própria concorrência. O escritório da doutora Claire Dubois, uma das mais respeitadas especialistas em medicina reprodutiva de Paris, em nada lembrava a frieza do consultório da doutora Sophie Laurent. Plantas verdadeiras decoravam o ambiente, e a luz natural entrava abundantemente pelas janelas. Isabela sentou-se na confortável poltrona, enquanto a médica analisava minuciosamente seus exames. Senhorita Isabela, começou a doutora Claire, retirando os óculos com cuidado.
Há algo muito estranho nesses resultados. Sofia, que acompanhava a amiga como apoio moral e conselheira jurídica, inclinou-se para a frente. Que tipo de estranheza, doutora? Bem, para começar, alguns dos marcadores cruciais apresentam inconsistências significativas, ela explicou, espalhando os papéis sobre a mesa. E mais importante, o protocolo utilizado para estes exames está obsoleto. Abandonamos essa metodologia há pelo menos 5 anos, justamente por sua alta taxa de falsos positivos. Isabela sentiu seu coração acelerar. A senhora está dizendo que... Estou dizendo que precisamos refazer seus exames, usando protocolos atualizados e confiáveis, a doutora Claire completou. Mas posso adiantar que, baseado no que estou vendo aqui, as conclusões da doutora Lauren são, no mínimo, precipitadas. Sofia sacou um pequeno gravador de sua bolsa. Doutora Claire, a senhora se importaria de repetir isso em registro? Como advogada da senhorita Isabela, acredito que precisaremos documentar tudo isso. A médica assentiu gravemente. Não só repetirei, como estou disposta a testemunhar, se necessário. O que foi feito aqui, ela apontou para os exames, é mais que negligência médica, é antiético. Nas semanas seguintes, Isabela submeteu-se a uma nova bateria de exames, desta vez sob os cuidados da doutora Claire. Cada dia de espera era uma montanha-russa de emoções, mas algo havia mudado em Isabela. Ela não era mais a mulher frágil que deixara o escritório de Alexandre. Finalmente, numa tarde ensolarada de primavera, Isabela recebeu os novos resultados. Suas mãos tremiam ao abrir o envelope, mas seus olhos estavam firmes. Como suspeitávamos, a doutora Claire sorriu. Você não tem qualquer problema de fertilidade, Isabela. Na verdade, seus índices estão todos dentro da faixa ideal. As lágrimas que Isabela derramou naquele momento não eram de tristeza, eram de indignação, alívio e, principalmente, determinação. Isso muda tudo, Sofia declarou, já em modo advogada. Temos base para um processo sério contra a clínica. Negligência médica, danos morais, prejuízos emocionais. A clínica Rothman Health, Isabela murmurou, uma peça do quebra-cabeça finalmente se encaixando. Como não percebi antes? A clínica faz parte do conglomerado de saúde dele, o que torna tudo ainda mais grave, Sofia completou. Conflito de interesses, possível manipulação de resultados, mas Isabela já não ouvia. Sua mente estava focada em algo maior. Sofia, quantas outras mulheres podem ter passado pelo mesmo? Quantas vidas foram destruídas por diagnósticos manipulados? A doutora Claire, que até então observava a conversa em silêncio, manifestou-se. Se vocês decidirem levar isso adiante, contem com meu apoio profissional. O que foi feito aqui precisa ser exposto. Isabela levantou-se, uma nova energia emanando de cada poro de seu ser. Não vou apenas expor, vou transformar isso em algo positivo. Lembra daquele projeto que desenvolvemos na faculdade sobre design sustentável e empoderamento feminino? Sofia assentiu, começando a entender onde a amiga queria chegar. Agora, tem o capital inicial, tem uma causa e, mais importante, Isabela sorriu. Tenho uma história para contar. Uma história que vai ajudar outras mulheres a não passarem pelo mesmo que eu passei. Naquela noite, em seu novo apartamento modesto, mas acolhedor, Isabela começou a esboçar os primeiros desenhos de sua marca. Cada traço no papel era uma promessa de renascimento, cada cor escolhida era um passo para longe do mundo frio e calculado, de Alexandre Rothman. O pequeno café no Marais estava lotado naquela manhã de outono. Entre as mesas rústicas e o aroma de croissants recém-saídos do forno, Isabela aguardava ansiosamente por alguém. Seus dedos tamborilavam na xícara de café, enquanto seus olhos alternavam entre a porta e os desenhos espalhados sobre a mesa. Senhorita Dubois? Uma voz masculina a surpreendeu. Me desculpe pelo atraso. Isabela ergueu os olhos e encontrou um homem de aproximadamente 35 anos, vestido de forma casual, mas elegante. Seus olhos verdes transmitiam uma gentileza que ela não via há muito tempo no mundo corporativo.
Por favor, me chame de Isabela. Ela sorriu, indicando a cadeira à sua frente. E não se preocupe com o atraso, Thomas. Aproveitei para revisar alguns desenhos. Thomas Laurent, que não tinha qualquer parentesco com a doutora Sophie Laurent, como ele fez questão de esclarecer em seu primeiro contato, era um ex-executivo da Hotman Enterprises. Havia sido demitido por Alexandre há 3 anos, supostamente por falta de visão estratégica. Então, ele começou, após fazer seu pedido ao garçom, você disse que tinha uma proposta interessante. Isabela organizou os desenhos sobre a mesa, revelando um projeto completo de uma marca de design sustentável. A Renascença Design não será apenas uma empresa de móveis e decoração, Thomas. Será um movimento. Os olhos de Thomas percorreram os esboços com interesse genuíno. Cada página revelava peças únicas, criadas com materiais reciclados e processos sustentáveis. Mas o que mais chamou sua atenção foram as anotações nas margens. Histórias de mulheres, projetos sociais, programas de capacitação. A ideia é criar uma rede de apoio, Isabela continuou, sua voz ganhando intensidade. Cada peça será produzida por mulheres em situação de vulnerabilidade, principalmente mães solo. Ofereceremos treinamento, creche no local de trabalho, assistência médica adequada. E qual seria meu papel nisso tudo? Thomas perguntou, embora seu sorriso já indicasse que estava intrigado. Preciso de alguém que entenda de gestão empresarial, mas que não tenha perdido a humanidade no processo. Ela respondeu diretamente. Alguém que veja além dos números. E sua experiência com projetos sociais na Hotman antes de ser dispensado chamou minha atenção. Thomas deixou escapar uma risada suave. Aqueles projetos foram exatamente o motivo da minha demissão. Alexandre não via valor em iniciativas que não gerassem retorno financeiro imediato. Eu sei, Isabela disse, sua voz suavizando. Eu estava lá quando ele tomou a decisão. E discordei dele, mesmo que na época não tivesse coragem de dizer. Um momento de compreensão mútua passou entre eles. Ambos conheciam bem demais o mundo frio de Alexandre Hotman. Tenho uma condição, Thomas disse, após alguns instantes de reflexão. Quero participar não apenas como gestor, mas como investidor. Tenho algumas economias guardadas e... Não, Isabela o interrompeu gentilmente. Não quero seu dinheiro, Thomas. Tenho capital suficiente para começar, cortesia do próprio Alexandre. Ela sorriu com ironia. O que preciso é do seu conhecimento, sua experiência e, principalmente, seu compromisso com a causa. Thomas estudou os projetos mais uma vez, prestando especial atenção aos detalhes dos programas sociais. Seu rosto se iluminou ao perceber a profundidade do planejamento. Sabe, ele começou, um sorriso se formando em seus lábios. Quando recebi sua mensagem, confesso que fiquei intrigado. A noiva de Alexandre Hotman querendo se reunir comigo? Mas agora entendo. Você nunca foi apenas a noiva dele, não é? Isabela sentiu algo diferente no olhar de Thomas. Não era pena nem admiração superficial. Era reconhecimento, como se ele estivesse vendo a verdadeira Isabela pela primeira vez. Ex-noiva, ela corrigiu suavemente. E não, nunca fui apenas isso. Só demorei para perceber. O resto da manhã passou como um turbilhão de ideias e planos. Thomas não apenas aceitou a proposta como trouxe insights valiosos para o projeto. Sua experiência com gestão social complementava perfeitamente a visão criativa de Isabela. A primeira unidade da Renascença Design nasceu em um antigo galpão industrial nos arredores de Paris. O espaço, que antes abrigava uma fábrica têxtil, que abandonada, foi completamente transformado, seguindo os princípios de sustentabilidade que Isabela tanto prezava. Não consigo acreditar que conseguimos fazer tudo isso em apenas 4 meses, Sofia comentou, admirando o resultado da reforma, enquanto caminhava ao lado de Isabela pelo espaço. O galpão agora era um ambiente luminoso e acolhedor. Grandes janelas permitiam a entrada de luz natural, reduzindo o consumo de energia. Jardins verticais cobriam parte das paredes, criando um microclima agradável. No centro do espaço, uma área de produção moderna se mesclava harmoniosamente com espaços de convivência.
O mérito não é só nosso, Isabela respondeu, observando o movimento de mulheres que chegavam para o primeiro dia de treinamento. Cada uma dessas pessoas contribuiu para tornar isso possível. Na entrada do galpão, uma creche modelo já recebia os primeiros pequenos visitantes. As mães que antes precisavam escolher entre trabalhar e cuidar dos filhos, agora podiam fazer ambos com dignidade. Isabela, uma voz animada chamou sua atenção. Era Maria, uma das primeiras contratadas do projeto. Precisa ver isso. As meninas do curso de marcenaria criaram algo incrível. No espaço de treinamento, um grupo de mulheres havia transformado madeira de demolição em peças de design únicas. Cada item contava uma história, não apenas do material reutilizado, mas das mãos que o transformaram. Isso me lembra. Sofia cutucou Isabela discretamente. Os advogados ligaram hoje cedo. O processo contra a clínica está avançando mais, rápido do que esperávamos. Isabela assentiu, mas seus olhos permaneceram nas mulheres trabalhando. Sabe, Sofia, quanto mais tempo passa, mais percebo que aquele diagnóstico errado foi um presente disfarçado. Como assim? Se não fosse por aquilo, eu nunca teria descoberto minha verdadeira vocação. Nunca teria conhecido todas essas mulheres incríveis. Nunca teria conhecido o Thomas, Sofia completou com um sorriso maroto. Isabela corou levemente. Nos últimos meses, sua relação com Thomas havia evoluído de uma parceria profissional para algo mais profundo. Não era apenas a atração física, era uma conexão baseada em valores compartilhados, respeito mútuo e admiração genuína. Thomas é diferente de qualquer pessoa que já conheci, Isabela admitiu, observando-o do outro lado do galpão, onde explicava pacientemente um conceito de gestão para uma das aprendizes. Ele não tenta me moldar ou me controlar, ele me incentiva a crescer. E as tentativas de contato do Alexandre? Sofia perguntou cautelosa. Isabela suspirou. Nas últimas semanas, Alexandre havia feito várias tentativas indiretas de aproximação, primeiro através de seus advogados, depois por intermediários do mundo empresarial. Ele ainda não entendeu, Isabela respondeu, um sorriso sereno em seus lábios. Acha que pode resolver tudo com dinheiro ou influência, mas isso, ela gesticulou para o espaço ao redor, não está à venda. Naquele momento, Thomas se aproximou, carregando uma pequena caixa. Olha só o que acabou de chegar, ele anunciou, entregando o pacote a Isabela. Dentro da caixa estava o primeiro catálogo oficial da Renascença Design. Na capa, uma foto artística mostrava mãos femininas trabalhando em uma peça de madeira, com a frase "Transformando histórias em arte", em letras elegantes. É perfeito, Isabela sussurrou, folheando as páginas que mostravam não apenas os produtos, mas também os rostos e as histórias das mulheres que os criavam. Tem mais uma coisa, Thomas disse, seu sorriso aumentando. Recebemos um pedido especial. O Museu de Arte Moderna quer nossa coleção completa para a exposição de design sustentável do próximo mês. Sofia soltou um gritinho de alegria, enquanto Isabela permaneceu em silêncio, absorvendo a notícia. Era mais que uma conquista profissional. Era a validação de tudo em que acreditava. A exposição no Museu de Arte Moderna estava repleta de pessoas da alta sociedade parisiense. O burburinho elegante preenchia o ambiente, enquanto os convidados admiravam as peças da Renascença Design, estrategicamente dispostas para contar não apenas uma história de design, mas de transformação social. Isabela circulava pelo espaço com uma elegância natural, muito diferente da pose estudada que costumava manter nos eventos sociais, ao lado de Alexandre. Seu vestido, uma criação sustentável de uma estilista parceira do projeto, refletia perfeitamente sua nova identidade. Madame Dubois, um crítico de arte conhecido, a abordou. Sua coleção é simplesmente revolucionária. A forma, como cada peça incorpora uma narrativa social sem perder a sofisticação. O mérito é das artesãs, Isabela respondeu com sinceridade. Cada móvel carrega a essência de quem o criou. Do outro lado do salão, Thomas conversava com potenciais investidores, seu carisma natural atraindo interesse para os aspectos sociais do projeto.
De vez em quando, seus olhares se cruzavam através do espaço, trocando sorrisos cúmplices. Isabela, a voz de Sofia cortou através da multidão. Sua expressão era uma mistura de urgência e excitação. Preciso falar com você, agora. Pedindo licença ao grupo que a cercava, Isabela seguiu a amiga até um canto mais reservado do salão. Sofia segurava seu tablet com mãos trementes. Acabei de receber os resultados da investigação completa da clínica. Ela sussurrou, seus olhos brilhando. Você não vai acreditar no que descobrimos. O que foi? Não foi apenas um erro, no seu caso. Encontramos um padrão. Dezenas de mulheres receberam diagnósticos similares nos últimos 5 anos. Todas elas tinham algo em comum. Eram noivas ou esposas de homens poderosos, principalmente executivos ligados ao grupo Hotman. Isabela sentiu seu estômago revirar. Você está dizendo que... Era sistemático, Sofia completou. A clínica parece ter sido usada como uma ferramenta de controle. Diagnósticos manipulados para facilitar términos de relacionamentos ou justificar decisões empresariais. Naquele momento, Thomas se aproximou, percebendo a tensão na conversa. Está tudo bem? Isabela estava prestes a responder quando seu olhar captou algo que a fez congelar. Do outro lado do salão, Marie, a ex-secretária de Alexandre, acabava de entrar no evento. Seus olhos percorreram o ambiente até encontrar Isabela. Ele sabe que estou aqui, Marie disse sem rodeios, assim que se aproximou do grupo. E não está feliz com o que descobriu sobre a investigação da clínica. Marie? Isabela perguntou confusa. O que você está fazendo aqui? A ex-secretária respirou, fundo, pedindo demissão da Rotman Enterprises. E trazendo isso, ela estendeu uma pasta. São documentos internos, provam que Alexandre sabia dos diagnósticos falsos. Na verdade, ele era parte do esquema. Thomas completou, sua voz carregada de compreensão. Por isso fui demitido, quando comecei a questionar as práticas da divisão de saúde do grupo. Isabela pegou a pasta com mãos trêmulas. Anos de manipulação, de vidas alteradas por decisões frias e calculistas, documentados em relatórios empresariais assépticos. Por que está nos ajudando, Marie? Sofia perguntou desconfiada. Porque também recebi um desses diagnósticos. Há 10 anos, Marie respondeu, sua voz embargada. Perdi meu noivo, minha chance de ter uma família. Só depois descobri a verdade, mas já era tarde demais. Um silêncio pesado caiu sobre o grupo. Ao redor deles, a exposição continuava em pleno vapor, alheia ao drama que se desenrolava em seu meio. Tem mais uma coisa, Marie acrescentou hesitante. Alexandre está planejando comparecer ao evento. Ele quer tentar controlar a situação antes que a história venha a público. Isabela trocou olhares com Thomas e Sofia. Anos de segredos estavam prestes a vir à tona, e eles precisavam estar preparados para o que viria a seguir. O burburinho da exposição diminuiu drasticamente quando Alexandre Hotman atravessou as portas do museu. Como sempre, sua presença comandava a atenção imediata, um poder que ele havia cultivado meticulosamente ao longo dos anos. Seu terno impecável e sua postura autoritária contrastavam com a atmosfera artística e acolhedora do ambiente. Isabela ouviu antes que ele a notasse. Estava conversando com uma jovem artesã da Renascença Design, que explicava orgulhosamente o processo de criação de uma poltrona feita com madeira reciclada. Por um momento, Isabela sentiu o velho reflexo de ajustar sua postura, de preparar seu sorriso social, mas logo percebeu que não precisava mais daquela máscara. Senhorita Dubois, a voz grave e familiar soou às suas costas. Que coincidência agradável. Isabela se virou calmamente, encontrando os olhos azuis que um dia a haviam intimidado tanto. Não é coincidência, Alexandre. Você sabia exatamente onde me encontrar. A jovem artesã, sentindo a tensão no ar, discretamente se afastou. Alexandre aproveitou para dar um passo à frente, baixando a voz. Precisamos conversar em particular, ele disse, seu tom deixando claro que não era um pedido. Qualquer coisa que você tenha para me dizer pode ser dita aqui mesmo, Isabela.
Respondeu sua voz firme, mas controlada. Seus dias de me dar ordens acabaram. Um músculo se contraiu no maxilar de Alexandre, o único sinal exterior de sua irritação. Você não faz ideia do jogo perigoso que está jogando, Isabela. Essas acusações contra a clínica. Não são acusações, Thomas interrompeu, aproximando-se com Sofia. São fatos documentados. Marie nos trouxe todas as provas. A menção do nome de sua ex-secretária fez Alexandre empalidecer levemente. Seus olhos varreram o salão até encontrar Marie, que o encarava com uma mistura de medo e determinação. Então é assim? Ele riu sem humor. Uma conspiração contra mim? Você sempre foi mais esperta do que demonstrava, não é, Isabela? Não é sobre você, Alexandre, ela respondeu, surpreendendo-o. Nunca foi. É sobre todas as mulheres que você e seu império destruíram, sobre vidas que foram alteradas por diagnósticos manipulados. Negócios são negócios. Ele deu de ombros, mas algo em seus olhos traía sua inquietação. Às vezes, decisões difíceis precisam ser tomadas para manter o controle. Controle? Isabela repetiu, incrédula. Você transformou sonhos em pesadelos, destruiu famílias. E para quê? Para manter seu precioso império funcionando exatamente como você queria? A essa altura, vários convidados observavam a cena discretamente. Alexandre percebeu que estava perdendo o controle da situação, algo que ele detestava mais que tudo. Posso tornar sua vida muito difícil, ele ameaçou em voz baixa. Um telefonema meu e todos os seus contratos podem desaparecer. Isabela sorriu, um sorriso genuíno que o desconcertou. Você ainda não entendeu, não é? Não preciso mais dos seus contatos ou do seu dinheiro. Cada peça nesta exposição, cada mulher que trabalha na Renascença, cada história que transformamos em arte, isso é real, é autêntico. É algo que você nunca conseguiu criar com todo o seu poder. Thomas deu um passo à frente, colocando-se ao lado de Isabela. Não era um gesto de proteção, mas de parceria. Alexandre observou os dois com um olhar calculista. Então é isso? Ele perguntou, seu tom agora mais curioso que ameaçador. Você realmente construiu algo do nada? Não do nada, Isabela corrigiu. Construí a partir da dor que você causou. Transformei sua crueldade em esperança para outras mulheres. E sabe o que é mais irônico? Você financiou tudo isso com sua generosa indenização. Um pequeno grupo de jornalistas começou a se aproximar, atraído pela intensidade da conversa. Alexandre percebeu que estava perdendo o controle não apenas da situação, mas de sua própria narrativa cuidadosamente construída. Amanhã, seguinte à exposição, amanheceu com o nome de Alexandre Rothman, estampando as manchetes dos principais jornais de Paris. As revelações sobre a clínica haviam vazado para a imprensa, criando um escândalo que se espalhava rapidamente pelos círculos empresariais e sociais da cidade. Isabela observava a cidade despertar da varanda de seu apartamento, uma xícara de chá esquecida entre suas mãos. O céu pintava-se com tons suaves de rosa e dourado, como se a própria natureza celebrasse o início de um novo capítulo. Você não vai acreditar no que acabou de acontecer. Sofia irrompeu pelo apartamento, ainda vestindo roupas de corrida. Mais 3 mulheres entraram em contato com o escritório, todas ex-pacientes da clínica. Quantas mais? Isabela murmurou, mais para si mesma que para a amiga. Quantas vidas foram afetadas por esse esquema? O telefone de Isabela tocou, exibindo o nome de Thomas na tela. Você precisa ligar a TV agora, ele disse assim que ela atendeu. Canal 24. Na tela, uma repórter elegante estava diante da sede da Rothman Enterprises. Fontes internas confirmam que o Conselho Administrativo convocou uma reunião de emergência, após as acusações contra Alexandre Rothman virem à tona. A possível manipulação de diagnósticos médicos através da clínica do grupo levanta questões sérias sobre práticas antiéticas e possível fraude. Os acionistas estão em pânico, Thomas explicou pelo telefone. As ações da empresa já caíram 15% desde a abertura do mercado. Isabela desligou a TV, um sentimento estranho tomando conta dela. Não era satisfação pela desgraça de Alexandre, era alívio por finalmente ver a verdade vindo à tona.
Tem mais uma coisa, Sofia disse, checando seu tablet. Acabei de receber uma mensagem da Marie. Ela não é a única funcionária disposta a falar. Parece que anos de medo e submissão estão se transformando em coragem. O interfone do apartamento tocou. Na tela do videoporteiro, Isabela reconheceu uma figura que não esperava. Madame Hotman, a mãe de Alexandre. Minutos depois, a elegante senhora estava sentada na sala de Isabela, suas mãos bem cuidadas, segurando uma xícara de chá com delicadeza estudada. Você deve estar se perguntando por que vim. Ela começou, sua voz carregando o peso de décadas de segredos. Não estou aqui para defender meu filho. Estou aqui para lhe contar uma história, minha história. Isabela e Sofia trocaram olhares surpresos enquanto a senhora continuava. Há 40 anos eu também recebi um diagnóstico similar ao seu. Na época não havia exames para confirmar ou contestar. Aceitei como verdade absoluta. Foi assim que Henri, o pai de Alexandre, justificou nosso divórcio para a sociedade. A senhora está dizendo que... Isabela começou, mas Madame Hotman a interrompeu gentilmente. Estou dizendo que meu próprio filho reproduziu o padrão que destruiu minha vida. Ele se tornou exatamente como o pai, usando o poder e o dinheiro para controlar as mulheres ao seu redor. Lágrimas silenciosas escorriam pelo rosto da senhora, mas sua postura permanecia digna. Quando vi seu trabalho na exposição, quando soube da Renascença, percebi que você fez o que eu nunca tive coragem de fazer. Você transformou a dor em algo belo e significativo. Por que está me contando isso agora? Isabela perguntou suavemente. Porque quero ajudar, Madame Hotman respondeu, enxugando discretamente as lágrimas. Ainda tenho 20% das ações da empresa e pretendo usar meu poder de voto no conselho para garantir que mudanças reais aconteçam. Sofia, que havia permanecido em silêncio, finalmente falou. A senhora entende que isso pode significar o afastamento do seu próprio filho da presidência? Entendo. A senhora assentiu com firmeza. E talvez seja exatamente do que Alexandre precisa. Talvez perder tudo o faça entender o valor do que não pode ser comprado. Naquele momento, o telefone de Isabela vibrou com uma mensagem de Thomas. Precisamos conversar. Tenho uma proposta que pode mudar tudo. Anexada à mensagem estava uma foto de um teste de gravidez positivo, não dela, mas de sua irmã mais nova, que trabalhava como artesã na Renascença Design. O Café da Renascença Design, um espaço acolhedor criado especialmente para as colaboradoras e seus filhos, estava particularmente movimentado naquela tarde. Entre o aroma de café recém-passado e risos infantis, Isabela encontrou Thomas sentado em um canto discreto, observando sua irmã Clara brincar com algumas crianças. Ela está radiante, Isabela comentou sentando-se ao lado dele. Clara, com seus olhos verdes idênticos aos do irmão, exibia aquele brilho especial que só a gravidez traz. É por isso que precisamos conversar, Thomas disse, sua voz mesclando alegria e preocupação. Clara me deu uma ideia, algo que pode transformar a Renascença em algo ainda maior. Ele abriu seu laptop, mostrando a Isabela um projeto arquitetônico. E se expandíssemos o conceito da creche? E se criássemos um centro completo de apoio à maternidade? Um lugar onde mulheres possam receber acompanhamento médico confiável, apoio psicológico, orientação profissional. Um contraponto, direto à clínica Hotman, Isabela completou compreendendo imediatamente. Exatamente, Thomas sorriu. Mas não apenas isso. Um espaço que celebre todas as formas de maternidade, biológica, adotiva, solo. Um lugar onde nenhuma mulher seja julgada por suas escolhas ou circunstâncias. Clara se aproximou da mesa, seus olhos brilhando com entusiasmo. E eu quero ser a primeira paciente, ela anunciou. Quero que meu bebê nasça em um lugar que represente tudo o que acreditamos. Isabela sentiu seus olhos marejarem. Era mais que um projeto. Era a materialização de um sonho que ela nem sabia que tinha até aquele momento. Mas como vamos financiar isso? Ela perguntou, sempre prática. A Renascença está crescendo.
Mas um projeto dessa magnitude... É aí que eu entro, uma voz familiar interrompeu. Madame Rothman se aproximava, acompanhada por Sofia. Acabo de sair de uma reunião com o conselho. Alexandre foi afastado temporariamente da presidência. Sofia continuou, e a proposta de reestruturação da divisão de saúde do grupo foi aprovada. O conselho quer transformar a antiga clínica em algo novo, algo que repare os danos causados. Estou oferecendo uma parceria, Madame Rothman explicou, não como controladora ou investidora majoritária, mas como alguém que quer fazer parte desta transformação. Os recursos da Rothman Enterprises sob nova gestão podem ajudar a tornar este centro uma realidade. Isabela olhou para Thomas, buscando sua opinião. Ele sorriu, entrelaçando seus dedos aos dela sobre a mesa. A decisão é sua, ele disse. Suavemente, você construiu a renascença do zero com seus próprios termos. Ninguém vai questionar se preferir manter distância do nome Rothman. Isabela observou o espaço ao seu redor. As artesãs trabalhando em suas peças enquanto seus filhos brincavam em segurança. Clara, radiante em sua gravidez recém-descoberta. Madame Rothman, buscando redenção através da mudança. Não se trata mais de manter distância ou de guardar mágoas, ela finalmente respondeu. Se trata de criar algo maior que todos nós. Algo que possa realmente mudar vidas. Sofia, que havia permanecido quieta, acrescentou. E temos a garantia legal de autonomia total na gestão. A parceria seria apenas financeira. Então, Clara interveio, acariciando suavemente sua barriga ainda imperceptível. Isso significa que meu bebê vai nascer em um lugar muito especial? Isabela sorriu, sentindo uma certeza que há muito não experimentava. Significa que seu bebê e muitos outros vão nascer em um lugar onde a verdade e o amor são mais fortes que qualquer diagnóstico. Thomas apertou sua mão gentilmente e, naquele momento, rodeada por pessoas que representavam diferentes facetas de cura e recomeço, Isabela soube que havia encontrado seu verdadeiro propósito. O outono parisiense pintava as ruas com tons dourados quando o Centro de Apoio à Maternidade Renascença abriu suas portas. O antigo prédio da clínica Rothman havia sido completamente transformado, onde antes reinavam corredores frios e impessoais. Agora floresciam espaços acolhedores e cheios de vida. Isabela caminhava pelo novo centro ao lado da doutora Claire Dubois, que havia aceitado o convite para dirigir a área médica. Cada detalhe do espaço refletia a filosofia da Renascença, desde os móveis sustentáveis produzidos pelas artesãs até as obras de arte que contavam histórias de superação. É incrível como tudo mudou em tão pouco tempo, comentou a doutora Claire, observando a sala de espera repleta de mulheres. Ontem mesmo atendi uma ex-paciente da antiga clínica. Ela chorou ao descobrir que seu diagnóstico anterior estava errado. Quantos casos assim já identificamos? Perguntou Isabela, seu coração apertando com cada nova história descoberta. 37 até agora, respondeu a médica. E mais mulheres aparecem a cada dia, buscando uma segunda opinião. O som de risadas infantis chamou a atenção delas. Na área recreativa, Clara coordenava uma atividade com crianças, enquanto suas mães participavam de uma sessão de terapia em grupo. Sua barriga de 5 meses já começava a aparecer, e ela irradiava uma alegria contagiante. Isabela, Sofia surgiu apressada pelo corredor. Você precisa ver isso. A reportagem sobre o centro acabou de sair na maior revista de saúde da França. A matéria ocupava várias páginas, com fotos do espaço e depoimentos emocionantes. Mas o que mais chamou a atenção de Isabela foi um pequeno box no final. Uma nota oficial da Rothman Enterprises, anunciando a criação de um fundo de reparação para todas as mulheres afetadas pelos diagnósticos fraudulentos. Foi ideia da Madame Rothman, explicou Sofia. Ela está determinada a corrigir os erros do passado. Naquele momento, Thomas apareceu carregando uma caixa misteriosa. Tenho uma surpresa para você, ele disse a Isabela, seus olhos brilhando de expectativa. Dentro da caixa estava um livro recém-impresso. Na capa, o título Renascença, Histórias de Renovação e Esperança,
brilhava em letras douradas sobre um fundo verde esmeralda. É uma coletânea, Thomas explicou, com histórias de todas as mulheres que passaram pela Renascença. Cada capítulo é uma jornada diferente de superação e recomeço. Isabela folheou as páginas com cuidado, reconhecendo rostos e histórias que haviam se tornado parte de sua própria jornada. No prefácio, para sua surpresa, encontrou um texto assinado por Madame Hotzmann. Quando a dor se transforma em propósito, ela leu em voz alta. Descobrimos que nossa história pessoal pode ser o começo da cura de muitas outras pessoas. E isso não é tudo, Sofia acrescentou, mal contendo a empolgação. O Ministério da Saúde entrou em contato. Eles querem usar o Centro Renascença como modelo para uma política nacional de apoio à maternidade. Isabela precisou se sentar por um momento, absorvendo o impacto de tudo aquilo. O que começara como uma resposta à sua dor pessoal havia se transformado em um movimento muito maior que ela mesma. Sabe o que é mais incrível? Clara se aproximou, acariciando sua barriga. Cada mulher que entra aqui sai transformada, não apenas pelo atendimento médico, mas por encontrar um lugar onde pode ser verdadeiramente compreendida. E quanto ao Alexandre? Isabela perguntou a Sofia, que, como advogada, continuava acompanhando os desdobramentos legais do caso. Ele está na Suíça, Sofia respondeu. Aparentemente, pela primeira vez na vida, está fazendo terapia. Madame Hotzmann diz que ele finalmente entendeu que precisa de ajuda. Thomas se sentou ao lado de Isabela, pegando sua mão gentilmente. Você construiu algo extraordinário aqui, ele disse. Algo que está mudando não apenas vidas, mas gerações inteiras. Naquele momento, uma jovem mãe se aproximou timidamente do grupo, carregando um bebê recém-nascido nos braços. Desculpem interromper, ela disse, mas eu precisava agradecer. Se não fosse pelo Centro Renascença, eu nunca teria descoberto que podia ser mãe. Uma carta inesperada chegou ao Centro Renascença numa manhã de inverno. O envelope, com o timbre de uma clínica psiquiátrica suíça, continha uma mensagem que Isabela jamais esperara receber. Uma carta de Alexandre. Você não precisa ler se não quiser, Thomas disse suavemente, observando Isabela contemplar o envelope fechado em suas mãos. O escritório dela, no centro, estava iluminado pela luz suave da manhã. Nas paredes, fotografias emolduradas contavam a história da Renascença. Mulheres sorridentes com seus bebês, artesãs orgulhosas com suas criações, a equipe médica celebrando conquistas. Não, Isabela respondeu após um momento. Preciso ler. Faz parte do processo de cura, não apenas o meu, mas o de todos nós. Com mãos firmes, ela abriu o envelope e começou a ler. Isabela, passei meses tentando encontrar as palavras certas para esta carta. Como se expressar quando se percebe que construiu a vida inteira sobre mentiras e controle? A terapia tem me mostrado quanto do comportamento de meu pai eu reproduzi inconscientemente. Como transformei o trauma dele em uma ferramenta de poder, perpetuando um ciclo de dor que afetou tantas vidas. Não espero seu perdão. Na verdade, não sei se mereço ser perdoado. Mas quero que saiba que você fez algo que eu nunca consegui. Transformou dor em propósito. Enquanto eu construía impérios sobre o sofrimento alheio, você criou um santuário de cura e esperança. Minha mãe me conta sobre o trabalho do Centro Renascença, sobre vidas sendo transformadas, sobre mulheres redescobrindo sua força. É irônico pensar que minha tentativa de te destruir acabou criando algo tão significativo. Estou começando a entender que verdadeira força não está no controle sobre os outros, mas na coragem de enfrentar nossas próprias sombras. Isabela. Precisou fazer uma pausa, sentindo o peso das palavras. Thomas permaneceu em silêncio, respeitando seu momento. Tem mais. Ela continuou lendo. O fundo de reparação foi apenas o começo. Instruí meus advogados a transferirem 30% das minhas ações na empresa para o Centro Renascença. Não como tentativa de compensação, sei que algumas coisas não têm preço, mas como reconhecimento de que o futuro pertence a quem constrói, pontes, não muros. Talvez um dia, quando estiver mais forte e mais consciente, eu possa conhecer pessoalmente o trabalho que vocês realizam.
Não como o Alexandre Hotman que você conheceu, mas como alguém que está aprendendo a ser humano novamente. Com arrependimento e admiração, Alexandre. O silêncio que seguiu foi quebrado por uma batida suave na porta. Era Clara, sua barriga, agora proeminente aos 7 meses de gestação. Desculpem interromper, ela sorriu, mas achei que vocês gostariam de saber. O grupo de apoio às mães solo está lotado hoje. Marie está liderando a sessão, compartilhando sua própria história. Isabela guardou a carta cuidadosamente em sua gaveta. Sabe, ela disse levantando-se. Acho que finalmente entendi algo importante. Às vezes, o maior ato de força não é vencer alguém, mas permitir que todos possam se curar. Thomas a abraçou por trás, suas mãos gentilmente pousadas sobre seus ombros. E às vezes, ele completou, os maiores milagres acontecem quando paramos de lutar contra a nossa dor e começamos a transformá-la em algo maior que nós mesmos. Do lado de fora do escritório, vozes animadas e risadas de crianças preenchiam os corredores do centro. Era mais um dia de renascimentos, não apenas de bebês, mas de esperanças, sonhos e possibilidades. A primavera chegou a Paris trazendo não apenas flores, mas também novas vidas ao Centro Renascença. Clara estava nos últimos dias de gestação, e sua presença iluminava ainda mais o ambiente. Naquela manhã especial, o centro recebia um evento único, o lançamento oficial do programa Mães do Amanhã, uma iniciativa que combinava capacitação profissional com acompanhamento integral da gestação. Isabela observava o auditório lotado com uma mistura de orgulho e emoção. Na primeira fila, Madame Hotman sentava-se ao lado de Marie, ambas conversando animadamente sobre os novos projetos. Sofia, agora diretora jurídica do centro, organizava os últimos detalhes da apresentação. Está quase na hora, Thomas sussurrou, aproximando-se com uma pasta nas mãos. Você está pronta? Antes que Isabela pudesse responder, um burburinho percorreu o auditório. Clara tinha acabado de entrar apoiada por uma das enfermeiras, seu rosto contraído, em uma expressão inconfundível. Acho que sua sobrinha escolheu um momento bem dramático para nascer. Isabela sorriu para Thomas. Como toda boa renascença, ele respondeu, beijando suavemente sua testa. A doutora Claire rapidamente assumiu a situação, conduzindo Clara para a ala obstétrica do centro. O público, majoritariamente composto por mulheres que conheciam bem aquele momento, reagiu com sorrisos compreensivos e palavras de encorajamento. Ladies e gentlemen, Sofia tomou o microfone, improvisando com naturalidade. Parece que hoje teremos uma demonstração prática do trabalho do Centro Renascença. Risos calorosos preencheram o ambiente. Isabela subiu ao palco, ajustando seu microfone. Há exatamente 1 ano, ela começou, sua voz firme e emocionada. Este lugar era conhecido como Clínica Hotman. Era um espaço de dor disfarçada de cuidado, de controle mascarado de medicina. Hoje é um santuário de verdade e esperança. As telas do auditório começaram a exibir imagens do centro em funcionamento. Sessões de terapia em grupo, aulas de artesanato, consultas médicas, a creche movimentada. O programa Mães do Amanhã nasceu de uma convicção simples. Toda mulher merece escrever sua própria história. Seja ela mãe solo, parte de uma família tradicional ou não tradicional, cada uma tem o direito de fazer suas escolhas com conhecimento e apoio. Naquele momento, Thomas recebeu uma mensagem em seu celular. Seus olhos se arregalaram levemente ao ler o conteúdo. Uma nova renascença está chegando ao mundo. Ele sussurrou para Isabela durante uma pausa em seu discurso. Ela sorriu, continuando sua apresentação com ainda mais emoção. Cada nascimento que celebramos aqui é mais que um momento de alegria. É uma vitória sobre o preconceito, sobre o medo, sobre as mentiras que um dia nos fizeram acreditar que não éramos suficientes. Sofia aproximou-se discretamente do palco entregando um bilhete a Isabela. Era uma mensagem da doutora Claire. Trigêmeas, todas perfeitas. O auditório irrompeu em aplausos quando Isabela compartilhou a notícia. Madame Hotman enxugava lágrimas discretas,
enquanto Marie abraçava as mulheres ao seu redor. Vocês sabem, Isabela continuou, sua voz embargada de emoção. Dizem que o universo tem um senso de humor único. Há um ano, um diagnóstico falso me dizia que eu nunca poderia ser parte de uma família. Hoje, faço parte de centenas delas. Cada mulher que passa por essas portas, cada criança que nasce aqui, cada história de superação, todos são parte da minha família. Thomas subiu ao palco juntando-se a ela. E falando em família, ele sorriu. Acho que está na hora de conhecermos as mais novas integrantes da nossa. O casal deixou o palco sob aplausos calorosos, dirigindo-se à ala obstétrica. No caminho, encontraram Sofia, que sorria de forma misteriosa. Tem mais uma surpresa, ela disse, entregando outro envelope a Isabela. Dentro, havia uma carta oficial do Ministério da Saúde francês. O Centro Renascença havia sido escolhido como modelo para um programa nacional de apoio à maternidade. O projeto seria replicado em 10 cidades diferentes no próximo ano. O quarto onde Clara repousava estava inundado de luz natural e do som suave de 3 bebês recém-nascidos. As trigêmeas, enroladas em mantas coloridas, feitas pelas artesãs da Renascença, dormiam pacificamente em seus berços, enquanto uma enfermeira fazia anotações em uma prancheta. Elas são perfeitas, sussurrou Clara, seu rosto radiante apesar do cansaço. Sofia, Luna e Aurora. Thomas não conseguia conter as lágrimas enquanto observava suas sobrinhas. Isabela, e ao seu lado, sentia uma emoção difícil de descrever. Uma mistura de alegria, gratidão e realização. Você sabia? Clara perguntou de repente, sua voz suave. Foi por isso que escolhi trabalhar aqui. Quando descobri a gravidez, algo me dizia que este lugar seria especial para elas. Um suave bater na porta interrompeu a conversa. Era Madame Rothman, carregando 3 pequenos pacotes cuidadosamente embrulhados. Esperava poder entregar pessoalmente. Ela disse, aproximando-se com hesitação. São lembranças de família. Achei que talvez, se você permitir, Clara... Clara sorriu, fazendo um gesto para que a senhora se aproximasse. Claro que permito. Elas precisam conhecer todos os lados de sua história. Inclusive como sua tia Isabela transformou uma história triste em algo tão bonito. Madame Rothman abriu os pacotes com cuidado. Dentro havia 3 delicados braceletes de ouro, cada um com um pequeno pingente em forma de fênix. Eram meus, ela explicou, a voz embargada. Ganhei de minha avó quando nasci. Guardei todos esses anos esperando um momento como este. Uma fênix, Isabela murmurou, admirando os pingentes. O símbolo do renascimento. E da transformação, completou Thomas, abraçando a Isabela por trás. Sofia entrou no quarto naquele momento carregando uma pasta. Desculpem interromper, mas achei que vocês gostariam de saber. O Conselho acabou de aprovar a expansão do centro. Vamos abrir 3 novas unidades no próximo semestre. E tem mais, ela continuou, seus olhos brilhando. A história do Centro Renascença vai virar um documentário. Uma produtora internacional se interessou em contar como um diagnóstico errado acabou gerando uma revolução no cuidado materno. Clara ajeitou-se na cama, seus olhos focados em suas filhas. Sabem o que é mais incrível? Essas meninas nunca vão conhecer um mundo onde mulheres são julgadas por suas escolhas reprodutivas. Para elas, lugares como o Centro Renascença sempre existiram. E sempre existirão, Isabela completou, sentando-se na beira da cama. Porque agora sabemos que a verdadeira força está em transformar nossas histórias em pontes para outras pessoas. Uma das bebês, Luna, abriu seus olhinhos naquele momento, como se quisesse participar da conversa. Seu olhar curioso percorreu o quarto, parando em cada rosto presente. Você consegue imaginar? Thomas sussurrou para Isabela. Se alguém tivesse me dito há 1 ano que estaríamos aqui hoje. A vida tem dessas surpresas, Madame Rothman comentou, ajustando delicadamente o bracelete no pulso minúsculo de Aurora. Às vezes precisamos perder tudo para encontrar nosso verdadeiro propósito. Do lado de fora do quarto, o centro continuava em plena atividade. Vozes animadas, risos de crianças
e o ocasional choro de bebê criavam uma sinfonia de vida e esperança. Era mais um dia comum na Renascença, se é que algum dia poderia ser considerado comum quando se está no negócio de transformar vidas. O outono já se despedia de Paris quando uma figura familiar cruzou as portas do centro Renascença. Alexandre Hotman, agora com traços mais suaves em seu rosto antes tão austero, parou por um momento no saguão de entrada, observando o movimento ao seu redor. O lugar estava decorado para uma celebração especial, o primeiro aniversário das Trigêmeas. Balões coloridos e fitas delicadas enfeitavam o espaço, enquanto fotografias das meninas ao longo do ano formavam um mural encantador. Bem-vindo! A voz suave de sua mãe o surpreendeu. Madame Hotman estava diferente, mais leve, mais viva. Não tinha certeza se você viria. Nem eu, Alexandre admitiu, sua voz carregando uma humildade que seria impensável um ano atrás. Mas acho que já passou da hora de enfrentar minhas escolhas. Juntos, mãe e filho caminharam pelos corredores do centro. Cada passo revelava uma nova descoberta para Alexandre. Salas de terapia acolhedoras, espaços de convivência cheios de vida, paredes decoradas com arte feita pelas próprias mulheres atendidas ali. É diferente do que você imaginava? Madame Hotman perguntou suavemente. É real, ele respondeu após um momento de reflexão. Tudo que construí era sobre aparências, controle. Isso aqui. Isso é vida de verdade. Ao se aproximarem do salão principal, onde a festa acontecia, o som de risadas infantis preencheu o ar. As trigêmeas, vestidas em tons suaves de rosa, brincavam em um cercadinho especialmente decorado para elas. Clara foi a primeira a notar a presença de Alexandre. Por um momento, o ar ficou tenso. Mas então, para surpresa de todos, ela sorriu. Meninas, ela chamou suavemente, venham conhecer alguém especial. Este é o homem que, sem querer, nos deu o maior presente de todos, um lugar onde podemos ser quem realmente somos. Thomas e Isabela, que conversavam com alguns convidados, viraram-se ao ouvir a voz de Clara. O encontro que todos sabiam que um dia aconteceria finalmente se materializava. Alexandre, Isabela o cumprimentou, sua voz firme, mas gentil. Bem-vindo à Renascença. Isabela, ele respondeu, e pela primeira vez em sua vida, sua voz tremeu levemente. O lugar é incrível, é mais do que eu poderia imaginar. É mais do que qualquer um de nós poderia imaginar, Thomas comentou, aproximando-se com uma das trigêmeas no colo. Luna, a mais curiosa das três. A pequena olhava fixamente para Alexandre, seus olhos verdes idênticos aos do pai estudando o rosto do recém-chegado. Então, para espanto de todos, ela estendeu seus bracinhos em sua direção. Ela tem um dom, Clara explicou sorrindo, para reconhecer quando alguém está tentando mudar. Com mãos trêmulas e orientação de Thomas, Alexandre segurou Luna pela primeira vez. A menina imediatamente agarrou sua gravata cara, um gesto tão inocente e natural que fez algo dentro dele quebrar. Me desculpem, ele disse, sua voz embargada. Por tudo, pelo que fiz, pelo que tentei destruir. O passado é uma lição, não? Uma sentença, Isabela respondeu, surpreendendo a si mesma com a serenidade em sua voz. O que importa é o que fazemos com ele. Naquele momento, Sofia se aproximou do grupo carregando uma pasta familiar. Os documentos estão prontos, ela anunciou. A Fundação Renascença agora é oficialmente uma organização internacional. Alexandre olhou interrogativamente para sua mãe, que sorriu em resposta. Achei que você gostaria de saber, Madame Hotman explicou. Transformamos toda a divisão de saúde do grupo em uma fundação sem fins lucrativos. O modelo do centro será replicado em 5 países diferentes. Thomas acrescentou. Cada unidade será administrada por mulheres que passaram pelo programa aqui. É um ciclo de transformação que se autoalimenta. A festa de aniversário das Trigêmeas se transformou em uma celebração muito maior, um marco de transformação para todos os presentes. No jardim do centro, onde mesas haviam sido dispostas sob pérgolas cobertas de flores, histórias se entrelaçavam como os ramos das trepadeiras que decoravam o espaço. Você sabia,
Marie se aproximou de Alexandre carregando uma xícara de chá, que seu diagnóstico errado sobre minha infertilidade me fez perder, meu noivo há 10 anos. Alexandre sentiu o peso familiar da culpa, mas havia algo diferente no tom de Marie. Não era acusação, era uma constatação. Mas, ela continuou, um sorriso suave em seus lábios. Se isso não tivesse acontecido, eu nunca teria me tornado coordenadora do programa de apoio psicológico aqui. Nunca teria conhecido tantas mulheres incríveis. Nunca teria adotado minha filha. Como que por comando, uma menina de aproximadamente 8 anos correu até Marie, abraçando suas pernas. Mamãe, vem ver o que a tia Clara está ensinando. Alexandre observou as duas se afastarem. Uma nova compreensão se formando em seu coração. Ao seu redor, outras histórias similares se desenrolavam. Sofia conversava com um grupo de advogadas que agora trabalhavam pro bono para o centro, todas antigas clientes da clínica Hotman. A doutora Claire orientava uma jovem médica, que um dia também recebera um diagnóstico falso sobre novos protocolos de atendimento. É estranho, não é? A voz de Isabela o trouxe de volta ao momento presente. Como a vida tem maneiras próprias de corrigir nossos erros. Você construiu algo extraordinário aqui, ele respondeu, observando as trigêmeas brincarem com outras crianças. Algo que eu, com todo o meu dinheiro e poder, nunca consegui criar. Não construí sozinha, ela corrigiu gentilmente. Cada pessoa aqui contribuiu com sua própria história de dor e superação. Até mesmo você, Alexandre. Thomas se juntou a eles, trazendo um álbum de fotografias. Acabamos de receber isso da primeira unidade Renascença em Marsella, ele explicou. São histórias das primeiras mulheres atendidas lá. As páginas do álbum contavam histórias silenciosas, mas poderosas. Sorrisos recém-descobertos, abraços, há muito adiados, sonhos renascidos. Em cada fotografia, o símbolo da fênix, agora marca registrada da fundação, brilhava discretamente. Sabe o que é mais incrível? Clara comentou aproximando-se com Aurora nos braços. Cada história aqui começou com um não. Alguém disse a essas mulheres que elas não podiam, não deviam, não mereciam. E olha o que elas fizeram com esses nãos. Alexandre sentiu lágrimas verdadeiras pela primeira vez em anos escorrerem por seu rosto. Eu passei a vida inteira dizendo não para as pessoas, controlando, limitando, destruindo sonhos. E vocês transformaram cada não em possibilidade. Nunca é tarde para aprender uma nova palavra. Madame Hotman disse suavemente, colocando a mão no ombro do filho. Você pode começar agora. Naquele momento, Sofia, a mais quieta das trigêmeas, cambaleou até Alexandre. Em suas mãos pequeninas, ela carregava um desenho, traços infantis que formavam algo parecido com uma família. Para você, ela disse simplesmente estendendo o papel amassado. O gesto tão simples e puro carregava um significado profundo que não escapou a ninguém. Era mais que um desenho. Era um convite para fazer parte de algo maior, algo verdadeiro. Obrigado, Alexandre sussurrou, guardando o desenho com cuidado no bolso do paletó. E pela primeira vez em sua vida, essas palavras carregavam um significado real, profundo, transformador. O inverno parisiense cobria a cidade com seu manto branco quando o Centro Renascença recebeu um evento especial. O auditório principal estava lotado para o lançamento do documentário Renascença, Histórias de Transformação. Na primeira fila, rostos familiares se misturavam a novos personagens dessa história em constante evolução. Isabela, elegante, em um vestido verde esmeralda criado pelas artesãs do centro, observava a movimentação com um sorriso sereno. Ao seu lado, Thomas segurava sua mão, transmitindo aquela força silenciosa que havia se tornado sua marca registrada. Está nervosa? Ele perguntou suavemente. Curiosamente, não, ela respondeu. É como se cada história aqui fosse parte de algo maior que nós mesmos. As trigêmeas, agora com quase 15 meses, estavam sentadas no colo de Clara algumas fileiras atrás, vestidas em tons suaves de lilás. Luna, sempre a mais observadora, apontava para cada pessoa que entrava,
como se já entendesse a importância daquele momento. Alexandre entrou discretamente pela porta lateral, acompanhado de sua terapeuta, uma escolha que surpreendeu a todos positivamente. Nos últimos meses, ele havia se dedicado não apenas ao seu processo de cura, mas também a um projeto especial dentro da Fundação, um programa de conscientização para executivos sobre saúde mental e relações humanas no ambiente corporativo. Todos prontos? Sofia perguntou, subindo ao palco. Vamos começar em 5 minutos. Marie, que agora coordenava todas as unidades da Renascença na França, aproximou-se de Isabela com um pequeno embrulho. Achamos isto nos arquivos antigos da clínica, ela explicou. Acho que você deveria ver antes do documentário começar. Era uma fotografia antiga, amarelada pelo tempo. Nela, uma jovem Madame Hotman sorria, grávida, ao lado de seu marido. O contraste entre a felicidade capturada na imagem e os eventos que se seguiram era pungente. Ela me deu permissão para usar no documentário, Marie continuou. Disse que é importante mostrar como padrões podem ser quebrados, como histórias podem ser reescritas. As luzes do auditório começaram a diminuir. Na tela grande, imagens do antigo prédio da clínica Hotman se mesclavam com cenas do atual Centro Renascença. A voz suave de uma narradora começou. Existem lugares que nascem da dor, mas florescem em esperança. Espaços onde histórias de perda se transformam em narrativas de renascimento. Isabela sentiu Thomas apertar sua mão gentilmente quando sua história começou a ser contada. As imagens mostravam sua transformação, da noiva que teve seus sonhos destruídos à mulher que construiu um império de esperança. Mas não era apenas sua história. O documentário tecia uma tapeçaria complexa de narrativas entrelaçadas. Marie e sua jornada até a maternidade através da adoção, Clara e suas trigêmeas que trouxeram nova vida ao centro, Alexandre e seu processo de reconhecimento e transformação. O mais bonito, sussurrou Madame Hotman, que estava sentada próxima a Isabela, é ver como cada pessoa aqui encontrou seu próprio caminho de cura. Na tela, imagens das diferentes unidades da Renascença pelo mundo se sucediam, mulheres de diferentes culturas e backgrounds encontrando acolhimento, compreensão e, principalmente, verdade. A doutora Claire aparecia explicando os novos protocolos de atendimento, desenvolvidos com base em pesquisas éticas e centradas no bem-estar real das pacientes. Sofia discutia as mudanças legais que o caso havia provocado no sistema de saúde francês. Mamãe, olha, Aurora apontou para a tela, quando apareceu uma cena das trigêmeas recém-nascidas. Clara abraçou as filhas mais forte, lágrimas silenciosas, escorrendo por seu rosto. O documentário também mostrava os bastidores da Renascença Design, mulheres transformando materiais descartados em peças de arte, cada móvel contando uma história de superação. A marca havia se tornado símbolo de sustentabilidade e empoderamento feminino no mercado internacional. Após a exibição do documentário, o saguão do centro se transformou em um espaço de celebração e reflexão. Pequenos grupos se formavam, naturalmente, compartilhando histórias e impressões. As trigêmeas corriam entre os convidados, espalhando alegria com suas risadas cristalinas. É incrível pensar, comentou Sofia, juntando-se a Isabela e Thomas em um canto mais tranquilo, que tudo começou com um diagnóstico errado. Não, corrigiu Isabela suavemente. Começou com uma escolha, a escolha de transformar dor em propósito. Alexandre, que havia permanecido discretamente observando as interações, aproximou-se do grupo. Seu rosto, antes sempre marcado por uma máscara de frieza, agora demonstrava uma vulnerabilidade que o tornava mais humano. Posso me juntar a vocês? Ele perguntou, sua voz carregando uma humildade genuína. Thomas foi o primeiro a responder, estendendo uma taça de champanhe. Claro, afinal, todos fazemos parte dessa história. Luna, percebendo a presença de Alexandre, cambaleou até ele com um livro de histórias nas mãos. Sem hesitar, ele se abaixou para ficar na altura da menina, algo que o antigo Alexandre jamais faria.
Quer que eu leia para você, pequena? Ele perguntou, surpreendendo a todos com a gentileza em sua voz. Sabe, Madame Hotman comentou, observando a cena. Às vezes precisamos perder tudo para encontrar o que realmente importa. Marie se aproximou com sua filha adotiva, agora uma menina confiante e sorridente. Helena acabou de me contar que quer ser médica quando crescer. Ela compartilhou orgulhosa. Quer trabalhar no Centro Renascença. E não é só ela, Sofia acrescentou. Recebemos centenas de cartas de mulheres jovens, querendo se especializar em medicina reprodutiva ética. O efeito dominó que criamos. Que vocês criaram, Alexandre corrigiu, ainda sentado no chão com Luna em seu colo, agora completamente absorto na leitura do livro infantil. Clara, que se juntou ao grupo carregando Sofia e Aurora, sorriu ao ver a cena. As meninas têm esse poder, não é? De trazer à tona o melhor das pessoas. Não são apenas as meninas, Thomas respondeu, abraçando Isabela. É todo este lugar. É como se o Centro Renascença tivesse sua própria magia. Não é magia, Isabela corrigiu suavemente. É verdade. A verdade tem esse poder de transformar tudo que toca. Naquele momento, a doutora Claire pediu a atenção de todos. Era hora de um anúncio especial. O Centro Renascença acaba de ser reconhecido pela Organização Mundial da Saúde como modelo global de cuidado integral à saúde feminina. Ela anunciou, sua voz transbordando orgulho. Nosso método será implementado em programas de saúde pública em 20 países. Os aplausos que seguiram eram mais que uma celebração. Eram um reconhecimento de quanto caminho havia sido percorrido, de quantas vidas haviam sido transformadas. E tem mais, Sofia continuou o anúncio. A Fundação Renascença acaba de criar um fundo de pesquisa em parceria com as principais universidades do mundo. Vamos financiar estudos focados em medicina reprodutiva ética e apoio psicossocial à maternidade. Isabela sentiu lágrimas silenciosas escorrerem por seu rosto enquanto observava o espaço ao seu redor. Cada pessoa ali representava uma história de transformação. Cada sorriso era um testamento de que a mudança é possível. Thomas a abraçou por trás, sussurrando em seu ouvido. Você consegue imaginar quanto amor ainda vai nascer aqui? As trigêmeas, como se sentissem um momento especial, correram para abraçar os pais. Luna ainda segurava firmemente a mão de Alexandre, criando uma ponte simbólica entre o passado e o futuro. A primavera havia retornado a Paris, e com ela, uma nova onda de transformações chegava ao Centro Renascença. O jardim, agora mais exuberante que nunca, estava decorado para uma ocasião especial, a formatura da primeira turma do programa de capacitação profissional. Isabela caminhava entre as cadeiras organizadas no jardim, ajustando pequenos detalhes. Seu vestido azul celeste, criado especialmente pelas artesãs para a ocasião, dançava com a brisa suave. As trigêmeas, agora com quase 2 anos, corriam pelo gramado, espalhando pétalas de flores. Mamãe! Olha! Luna chamou, apontando para um pequeno pássaro que pousara próximo ao palco improvisado. Clara sorriu, ajustando o vestido da filha. É um símbolo de liberdade, meu amor, assim como todas as mulheres que estão se formando hoje. O espaço começou a se encher com as famílias das formandas, mulheres de diferentes idades e histórias, todas unidas pelo mesmo propósito de reconstrução e crescimento. Entre elas estava Helena, a filha de Marie, orgulhosa por ter contribuído como monitora voluntária no programa. Thomas subiu ao palco para testar o microfone, trocando um olhar cúmplice com Isabela. Ao seu lado, Sofia organizava os certificados, cada um deles contendo não apenas um diploma, mas uma história de superação. Você não vai acreditar, Sofia sussurrou para Isabela quando esta se aproximou. Acabamos de receber a confirmação. O modelo da Renascença será implementado em mais 30 países. A ONU quer fazer uma parceria oficial. Madame Hotman chegou discretamente, acompanhada por Alexandre. Nos últimos meses, ele havia se dedicado a um projeto especial, a criação de um fundo de apoio para pesquisas em saúde mental e bem-estar emocional.
As meninas cresceram tanto, ele comentou, observando as trigêmeas brincarem. Seu tom era diferente agora, mais suave, mais humano. Elas não são as únicas, Madame Rothman respondeu, apertando gentilmente o braço do filho. A doutora Claire se aproximou do grupo, carregando uma pasta. Vocês precisam ver isso, ela disse, seus olhos brilhando. Os resultados da última pesquisa são impressionantes. A taxa de sucesso do nosso programa de apoio integral é de 98%. Não são apenas números, Maria acrescentou, juntando-se à conversa. São vidas transformadas, famílias reconstruídas, sonhos renascidos. O som de uma música suave começou a tocar, sinalizando o início da cerimônia. As formandas tomaram seus lugares, cada uma carregando em seus olhos uma história única de superação. Isabela subiu ao palco, seu coração transbordando de emoção. Olhando para a plateia, ela viu mais que rostos. Viu jornadas, viu coragem, viu renascimento. Quando iniciamos esta jornada, ela começou, sua voz clara e emocionada. Muitos disseram que era impossível, que não se podia transformar dor em propósito, que não se podia construir pontes sobre abismos de preconceito e medo. As trigêmeas, sentadas no colo de Clara na primeira fila, olhavam fascinadas para a tia. Aurora segurava firmemente seu pequeno bracelete com o pingente de fênix, como se entendesse instintivamente o significado daquele momento. Mas vocês, Isabela continuou, provaram que o impossível é apenas um ponto de partida. Cada uma de vocês pegou sua história de dor e a transformou em algo extraordinário. Thomas se juntou a ela no palco, trazendo consigo uma surpresa. Um livro recém-publicado contendo as histórias de todas as formandas, escritas por elas mesmas. Este livro, ele anunciou, será distribuído gratuitamente em escolas e centros comunitários, porque acreditamos que cada história tem o poder de inspirar outras pessoas a encontrarem sua própria força. O sol se punha sobre Paris, pintando o céu com tons de rosa e dourado, enquanto a cerimônia de formatura chegava ao seu momento final. As formandas, uma a uma, haviam compartilhado suas histórias, transformando o jardim do Centro Renascença em um espaço sagrado de testemunhos de superação. Isabela observava a cena do pequeno palco ao lado de Thomas quando Sofia subiu para fazer um anúncio especial. Hoje não celebramos apenas a formatura de um grupo extraordinário de mulheres, ela começou. Celebramos também um marco histórico. O Centro Renascença acaba de ser reconhecido pela Unesco como Patrimônio Cultural da Humanidade, não por sua estrutura física, mas pelo impacto transformador que teve na vida de milhares de pessoas ao redor do mundo. Os aplausos que seguiram foram interrompidos por um pequeno alvoroço. Luna, a mais aventureira das trigêmeas, havia subido ao palco por conta própria, seguida de perto por suas irmãs. Tia Isa, ela chamou, sua voz infantil ecoando no microfone que ainda estava ligado. Conta aquela história de novo, a da Fênix. Sorriso coletivo percorreu a plateia. Clara fez menção de buscar as meninas, mas Isabela sinalizou que estava tudo bem. Sabem, minhas pequenas, ela começou, sentando-se no palco com as trigêmeas. A história da Fênix é a história de cada pessoa aqui. É sobre cair e levantar, sobre transformar cinzas em ouro, sobre encontrar luz mesmo nos momentos mais escuros. Alexandre, que observava a cena da primeira fila, sentiu lágrimas silenciosas escorrerem por seu rosto. Ao seu lado, sua mãe segurou sua mão gentilmente. Mas a melhor parte da história, Isabela continuou agora falando para toda a plateia, é que ela nunca termina realmente. Cada fim é apenas o começo de algo novo, algo mais bonito. Thomas se juntou a elas no palco, trazendo o livro de histórias que havia se tornado um símbolo do centro. E sabem o que descobrimos? Ele acrescentou. Que as histórias mais poderosas são aquelas que compartilhamos. Marie levantou-se de seu lugar, sua filha Helena ao seu lado. Como aquela história que começou com um diagnóstico errado e terminou criando um movimento global de transformação. Exatamente, Isabela sorriu. Porque a verdadeira força não está em nunca cair, mas em como escolhemos nos levantar.
Está nas mãos que estendemos, nos corações que abrimos, nas pontes que construímos. As trigêmeas, absortas na narrativa, brincavam com seus braceletes de fênix, criando pequenos reflexos dourados no ar do entardecer. E o mais incrível, Sofia acrescentou, é que cada pessoa que passa por aquelas portas leva consigo uma parte dessa história e começa a escrever a sua própria. A doutora Claire, que havia permanecido em silêncio até então, levantou-se. Talvez seja por isso que chamamos este lugar de renascença, porque aqui, todos os dias, pessoas renascem para suas verdadeiras histórias. O sol já estava quase completamente posto quando Isabela fez o encerramento oficial da cerimônia. As luzes do jardim se acenderam automaticamente, criando um cenário mágico com pequenos pontos de luz entre as flores. Cada um de vocês, ela disse, sua voz carregada de emoção, é prova viva de que o amor é mais forte que o medo, de que a verdade é mais poderosa que qualquer mentira e de que sempre há espaço para recomeçar. As trigêmeas, agora sonolentas nos braços de Clara, soltaram pequenos bocejos. Luna, porém, ainda teve energia para uma última pergunta. Tia Isa, nossa história também vai virar livro? Isabela trocou um olhar cúmplice com Thomas antes de responder. Querida, nossa história já é um livro. Está sendo escrito todos os dias por cada pessoa que passa por aqui, por cada vida que é transformada, por cada coração que aprende a voar novamente. E assim, sob o céu estrelado de Paris, o Centro Renascença